Bom, vou começar. Para P1 de MacFlu, tem 3 conteúdos que são o foco da disciplina, que é o que cai na prova. Vai cair uma questão de viscosidade, uma de cinemática e uma de análise dimensional. A de análise dimensional é a questão de laboratório. Ela é a questão mais simples da prova, costuma ser muito repetitivo de um ano para o outro. Ela é a mais simples da prova. A de cinemática, o que eu vejo que costuma acontecer é tipo, a matemática por trás, os conceitos por trás são simples, é um roteiro a questão, tipo, é sempre muito parecido todos os anos, mas geralmente as pessoas erram contas. Com contas implica, tipo, às vezes uma derivada, esquecer de um termo da derivada, e aí na hora que substitui os valores já perdeu também muitos pontos. A parte de viscosidade é a questão que pode ser mais difícil. Tipo, essa questão pode ser bem difícil, a de viscosidade. Conceitualmente falando, alguma coisa de cálculo, talvez, já caiu, inclusive, conceitos de cálculo que não tinha tido ainda no curso de graduação, assim, que é EDOs, chegou a ser cobrado. Bom, no escopo do Fuja, eu vou focar bastante na parte de viscosidade. Vou passar bastante coisa sobre... Eu vou passar o que eu julgo mais importante, eu vou focar no que eu julgo mais importante de cinemática, eu vou resolver questões também. A parte de análise dimensional eu vou me limitar a passar umas dicas que eu julgo importante para vocês. Então eu vou começar por viscosidade, que eu acho que é a parte mais importante para o escopo de um Fuja. Então vou começar por isso. Bom, para começar a explicar a viscosidade para vocês, eu vou pedir uma... Eu vou desenhar uma figura aqui, que basicamente vai ser uma placa plana na superfície de um escoamento de fluido. Uma placa plana e fluido embaixo dela e um reservatório com fundo parado. Essa é a placa plana. Ela vai ser puxada com a velocidade v. Aqui você tem o fundo do reservatório parado. E aqui é um meio fluido. Bom, vou tirar isso aqui, senão depois vai ser ruim pra... Beleza. Como a gente está falando de esse movimento da placa plana na superfície, ela vai induzir um escoamento no fluido. E o motivo disso é a presença da viscosidade. Se esse fluido não fosse viscoso, comportamento completamente diferente. Como é viscoso, o que vai acontecer? O conceito de viscosidade, você pode interpretar ele como sendo o atrito interno no fluido. Então é como ele se comporta quando você aplica uma tensão de desalhamento. O fluido ele vai se deformando, né? Por ser fluido, por definição, ele se comporta dessa maneira. Então, como esse fluido que tem aqui no meio, ele tem viscosidade, ou seja, atrito interno, conforme eu puxo uma placa na superfície, a gente fala que tem uma coisa que chama princípio da aderência completa. O que vai acontecer aqui é que essa primeira camada de fluido, na interface entre o sólido e o fluido, ela também vai adquirir velocidade v. É como se fosse um rolamento sem escorregar, analogamente a sólidos, decorrente da presença de atrito. No fundo, também tem o princípio da aderência completa. Se esse sólido, a parede, está parado, ele vai ter velocidade zero.
O que acontece nas camadas do meio de fluido é que desenvolve um perfil de velocidades, em geral parabólico. E aí, se você tem um eixo Y aqui, você tem um Vx como uma função de Y, né? É um perfil de velocidades, função de Y na direção X. Tá. Então, o motivo de desenvolver esse perfil é princípio da aderência completa em cima, princípio da aderência completa embaixo. Ele tem viscosidade, ou seja, ele tem atrito interno e ele desenvolve um perfil parabólico. A analogia que dá para fazer com isso é como se fosse um baralho. Você puxa a carta de cima e é como se todas as cartas de baixo fossem sendo arrastadas. Isso se tiver atrito entre as cartas, se o fluido tem viscosidade. Se o fluido tem viscosidade, você tem atrito interno, a velocidade a camada fluida de cima vai arrastando as de baixo e o perfil de velocidade se desenvolve. Então, a origem disso é a viscosidade. Se você pensar na analogia do baralho, é o atrito entre as cartas. Se você tem atrito entre as cartas, você puxa de cima e o perfil se desenvolve nas restantes, nas de baixo. Essa é a analogia que dá para fazer nisso aqui. O que acaba puxando de fato as cartas ou as camadas de fluido é uma tensão de cisalhamento, né? Tipo, é uma força aplicada, distribuída ao longo de uma área, mas é uma força propriamente dita. Tem uma lei que relaciona a tensão de cisalhamento naquele nível, naquela camada, com a viscosidade e o perfil de velocidades. Isso aqui chama a lei da viscosidade de Newton. E aí fala que o tal, para uma certa altura y, é diretamente proporcional à viscosidade e a derivada desse perfil parabólico. Ou não, né? Pode não ser parabólico. Então, a tensão de cisalhamento vai ser igual ao μ, a viscosidade, vezes a derivada desse Vx. Vai ter uma questão na prova que envolve isso. Quanto aos exercícios. Bom, você pode ter literalmente um problema igual esse, e ele te dá um perfil de velocidades, e aí ele pede, qual que é a força que eu tenho que aplicar para essa placa ser puxada com uma velocidade V? Isso é uma possibilidade, é o caso mais simples de exercício possível. E aí ele te dá essa função, você deriva em y, ela é uma função direta de y, você vai derivar, você vai multiplicar pela viscosidade, você vai ter a tensão de cisalhamento. Bom, se você quer força, força é tensão de cisalhamento vezes a área de contato. Mas esse é o caso mais simples possível. Não creio que seja os exercícios da prova. Sobre exercício da prova, eu gosto de dividir em duas possibilidades distintas de exercício. Bom, pode ser o caso de um viscosímetro. E um caso que eu vou chamar aqui, eu vou passar o exemplo, que eu vou falar que é transiente. Isso aqui é uma coisa que eu já vou introduzir. A espessura da camada fluida eu vou chamar de epsilon. Isso aqui vai ter uma simplificação que eu vou passar referente às questões de viscosímetro. Eu sei que ainda não está na semana de provas, né? Está meio cedo, até dia 20 ainda. Todas as turmas já fecharam viscosidade? Alguém sabe? Alguém está indo na aula? Tá. Bom, tudo bem.
Questão de viscosímetro. O que se trata? É basicamente como se você tivesse... Eu vou desenhar que é mais fácil. É como se você tivesse um eixo. Daí você tem um sólido aqui, acoplado a esse eixo. Um cilindro, por exemplo, que é o mais clássico. Daí esse cilindro, ele está num recipiente, vou chamar de recipiente, é a maneira mais grosseira de falar. O certo seria chamar isso de cubo. É como se fosse é um recipiente onde ele é inserido. Ele é um pouco mais largo do que o cilindro. Daí, o que é feito é que você coloca fluido aqui. Daí a pergunta é, se a folga é epsilon e o fluido tem viscosidade μ, daí eu vou passar uns parâmetros geométricos. O raio é Rzão e a altura h. Beleza. Daí a pergunta que é feita no exercício é, qual que é o momento que eu tenho que aplicar para a velocidade ser constante, a velocidade de rotação. Isso aqui é um viscosímetro. Viscosímetro porque ele mede a viscosidade. É basicamente você não sabe a viscosidade do fluido. Daí você bota ele em umas condições. Esses parâmetros geométricos você consegue saber medindo, né, propriamente. E aí você não sabe a viscosidade do fluido e você fala, bom, estou aplicando tal torque, ele está rodando em uma certa velocidade constante, eu consigo calcular isso diretamente. Por isso que chama viscosímetro. O que vai acontecer aqui? Você vai aplicar um torque e você tem um torque resistivo, né? O fluido faz uma força de resistência no sólido. Então, a força aplicada vai ser igual ao esforço resistivo, ao momento decorrente da resistência do fluido, que o fluido impõe ao sólido. Decorrente dessa lei aqui. Por causa da tensão de cisalhamento na interface entre o sólido e o fluido. Bom, esses daqui são os problemas mais simples, porque ele fala em ômega constante. Isso aqui vai ser uma simplificação em tanto. Tem uma outra simplificação para esse caso aqui, que é o fato de que cada ponto que você pegar da superfície, vocês entendem que isso aqui é um corte, né? No plano do cilindro. Então, tem contato fluido e o sólido em toda a área externa desse cilindro, certo? E a velocidade é igual em todos os pontos dessa superfície. Isso é bem relevante para você calcular esse momento. Eu vou mostrar como que é feito, mas isso é muito importante. Vocês têm que bater o olho e saber. Tá, isso aqui eu consigo calcular diretamente por causa disso, dessa justificativa, porque senão isso aqui pode virar uma integral. O que vai determinar se vocês vão usar uma integral ou não é justamente isso. A velocidade é igual em todos os pontos em que tem contato fluido e sólido? Essa é a pergunta que vocês têm que responder. Se sim, a velocidade é igual, no geral vocês não vão usar integral, mas depende dos outros parâmetros ser constantes também. Eu vou mostrar isso, eu vou resolver esse exemplo, acho que vai ficar mais claro. Bom, tirar esse transiente aqui para ter espaço. Beleza, então a pergunta desse exemplo é, qual que é o momento que eu tenho que aplicar para esse ômega ser constante? Bom, então, momento que eu vou aplicar menos o momento de resistência é igual a momento de inércia vezes aceleração angular, certo? Isso aqui é zero. Beleza. Então, o momento que eu vou aplicar ele é igual ao momento decorrente da resistência do fluido. Então, se eu calcular só esse lado, eu já tenho o momento que eu tenho que aplicar, certo? Velocidade ômega constante. Força aplicada igual a força de resistência. Vou pegar outro giz aqui. Beleza. Se momento de resistência, eu vou passar como se fosse um roteiro da maneira mais generalista possível. Qualquer viscosímetro vai dar para seguir esse passo a passo e resolver o problema.
No geral, esse momento é obtido assim, ó, integral de 0 a Rzão de df R. Como dá para entender isso daqui? Eu vou tirar dessa integral para esse problema. Vou resolver primeiro para ele. Mas essa é a forma mais generalista. Qualquer viscosímetro você começa escrevendo essa expressão aqui. O que ela está falando? Bom, se eu quero calcular momento, é força vezes distância, certo? No geral. O problema é que essa força, que na verdade ela é expressa como uma tensão de desalhamento, que é uma força distribuída ao longo de uma área, né? Ela vai mudando a sua magnitude, bem como a distância em que ela está sendo aplicada, dependendo do ponto. Se for um cone, essa força vai variando ao longo da superfície, bem como a distância que ela está em relação ao eixo. Essa é a dificuldade. Para esse caso aqui, ó, a velocidade é constante ao longo de todos os pontos da superfície, como eu falei. Então esse df é constante ao longo do raio. Na verdade, isso aqui é um Rzinho. Melhor assim, senão vai confundir. Beleza. Então eu vou esquecer a integral agora, só passei a maneira generalista. Então isso aqui, ó, se você tirar da integral, isso aqui vira um produto f vezes r, certo? Isso aqui, para esse caso aqui, pro cilindro. O momento vai ser F vezes R. Beleza. Só que você não tem o F, né? A força que é aplicada. A distância em que ela é aplicada, você sabe que ela é aplicada na superfície externa do cilindro, né? E a distância vai ser Rzão. Beleza. E essa força F que é aplicada pelo fluido? A pior você não sabe. Como que vocês vão calcular? A partir disso aqui. Então esse F vai ser igual a tal vezes A. Então, momento vai ser igual a tal vezes A vezes R. Tranquilo? Esse tal vem daqui, ó. Agora, vocês devem estar pensando na derivada, né? Questão de viscosímetro, o que a gente faz é, esse epsilon é pequeno. Essa é sempre a hipótese que você adota, epsilon pequeno. Qual que é a consequência disso? Se o epsilon for pequeno, o tal vira μ delta V sobre epsilon. É como se você aproximasse esse perfil aqui, ó, para um perfil linear. E aí a derivada é um delta, né? Um delta V, de V para V menos 0, sobre epsilon. V sobre epsilon. Literalmente V sobre epsilon. Porque isso aqui está parado, isso aqui podia estar se mexendo. Certo? Hipótese de epsilon pequeno. Isso você sempre faz em questão que envolve viscosímetro. E aí fica muito mais fácil de calcular, né? Porque o perfil de velocidade você fala que ele é uma reta. Aqui, ó, isso aqui está parado, então velocidade 0. Aqui a velocidade é ômega vezes Rzão, certo? Ele sai da lousa aqui nesse caso, nesse corte. E aí, ó, de V igual a 0 para ômega Rzão, você fala que o delta V é ômega Rzão, você divide por epsilon, aí você já vai ter essa derivada aqui. Então, como o epsilon é pequeno, o tal ele é igual a μ vezes a derivada. Derivada vale o quê? Ômega Rzão, que é a velocidade na superfície do cilindro, menos a velocidade aqui, que está parado. Esse aqui está parado. Dividido pela espessura. Então é ômega Rzão sobre epsilon. Isso é a tensão de desalhamento. A vantagem desse caso aqui é que essa tensão de desalhamento é constante ao longo de toda a área. E aí você não tem que fazer essa integral aqui, que é o caso geral. Então, ó, só multiplicar pela área e multiplicar pelo R.
achou o momento, resolveu o exercício. Então, o momento vai ser igual ao tal vezes Rzão vezes a área. A área é 2π Rzão vezes H. Isso aqui é o caso do cilindro. É um caso mais simples, introdutório, que você não tem que resolver essa integral aqui. Por quê? Porque a velocidade é constante em cada ponto da superfície externa desse cilindro. A velocidade é sempre ômega Rzão, sempre ômega Rzão. Bem como a espessura também é constante, né? Se você for seguir a regra e resolver essa integral aqui, bom, esse df, esse pedaço infinitesimal de força, ele, que é a tal dA, que a gente fala, ele vai ser sempre constante. A velocidade é sempre constante, é tudo constante. Em todos os pontos que tem interação fluido-estrutura, fluido-sólido. Bom, agora eu tenho que passar um caso mais generalista, assim, tipo, que é um caso que provavelmente cai na prova. Acho que nos últimos, deixa eu ver, ano passado caiu o cilindro. Foi uma questão simples de viscosidade, tranquila e tal. Acho que ano passado a prova foi fácil a P1, aí as outras talvez tenham sido mais difíceis. Acho que no outro ano foi um cone. Foi um cone. Eu acho, se eu não me engano, a espessura variava também. Então tem que ser, você vai usar essa integral aqui que eu passei, eu vou ensinar como que usa. Tá, isso foi 18, 17, 16 acho que também foi um cone, 15 foi um problema transiente, que eu vou mostrar depois. Que aí a velocidade não era constante, o fenômeno em si era um bloquinho numa poça de fluido. Parece mais simples a priori, foi um exercício muito difícil que pegou todo mundo, assim, por causa da questão da equação diferencial, vou explicar isso. Tem um jeito fácil de resolver, tá? Então, tá, nos últimos anos caiu um cilindro. Acho difícil que caia cilindro, tipo, porque simplifica muito. Professores, geralmente a exigência, né, desses cursos do PME é relativamente alta, tá? Eles não costumam simplificar muito as provas, né? Tipo, vocês já conhecem. E aí, se for dificultar em algum tema, vai ser viscosidade. Por isso que eu não acredito que caia um viscosímetro que seja um cilindro. É uma questão realmente simples. Ela é muito mais tranquila do que pode ser, assim. Um caso mais geral. Isso aqui, ó, espessura epsilon. Na verdade, eu fiz inclinado. A velocidade se desenvolve aqui, parado. Vou colocar aqui, ó. Espessura epsilon, viscosidade μ. E daí aqui, ó, Rzão, altura H, vou passar o ângulo também, θ. Esse ângulo é dependente, né, de r e θ, eu estou sendo redundante, mas é que facilita a matemática. E aí o que vocês vão usar depende dos dados enunciados, né? Ele pode dar ou R e H
ou ele passa ou H ou R e θ, né? Tipo, aí tô sendo redundante. Bom, e vai ser a mesma coisa. Tem um eixo aqui, aí você aplica um momento, sendo que você quer que o ômega seja constante. Vai ser a mesma coisa. Você tem em vez de um cilindro, você tem um cone. Esse cone está dentro de alguma coisa que recebe esse cone. A espessura é constante, epsilon, que é a distância entre as paredes. Esse cone gira. E você quer, qual que é o momento, qual que é o torque que eu tenho que aplicar nesse eixo para que o ômega seja constante? Basicamente, é isso aqui de novo. O momento que eu vou aplicar é igual ao momento de resistência. Então, ele vai girar com uma velocidade constante. Sem aceleração. Então, se resume em calcular o momento resistente. Se você tem você vai ter o momento aplicado. E aí, eu vou passar alguma coisa um pouquinho mais bitola, que nem é tanto assim, eu vou tentar explicar para que não seja assim. Mas você vai ter que resolver uma integral. Porque a tensão de desalhamento, ela varia para cada ponto da superfície. Aqui, inclusive, ela é zero, porque a velocidade é zero. Isso aqui está parado, isso aqui está parado. Esses pontos aqui estão parados, não tem tensão de desalhamento. Aqui é um ômega Rzinho, um Rzinho bem pequeno. Então a tensão de desalhamento é baixa aqui, e ela vai crescendo. A distância, o epsilon, ele é constante, isso é constante, mas pode não ser. E aí se ele for uma função, vocês também vão jogar dentro da integral. Como que começa resolvendo isso aqui? Momento vai ser integral de 0 até Rzão de df R. O que é esse tal df? É um pedacinho de força, vai. Então, um pedacinho de força sendo aplicado aqui. Bom, você sabe que tem uma distribuição de tensão nessa interface do sólido com fluido. Então, um pedacinho de força é a tensão de cisalhamento vezes um pedacinho de área. Se fosse força aqui, seria tal vezes A, né? Então, dF igual a tal dA. Tranquilo, né? Beleza. Então, coloquei a expressão aqui principal. Daí eu falo, tá, o que é esse dF? O R eu sei que é a distância em que esse dF está aplicado, né? Porque eu quero calcular o momento, então eu quero uma força vezes a distância que ela está sendo aplicada. E essa distância varia, é o Rzinho, é um R genérico aqui, ó, o R de qualquer ponto. Por isso que ele está dentro da integral. E aí eu vou integrar isso de 0 a Rzão. Tá, então o que é esse dF? Tal dA. Beleza, então a minha integral fica alguma coisa assim. Tal vezes Rzinho dA. O que falta para a gente conseguir calcular a integral? O tal e o dA. Então, vocês podem até partir disso aqui, ó. Se vocês quiserem memorizar isso daqui, acho que talvez tenha no formulário, não lembro bem, faz tempo que eu não vejo no formulário. Aí o que falta aqui? Falta o tal e o dA. O dA depende da geometria que você está avaliando. Se for um cilindro, como isso aqui é constante, você só multiplicava pela área, né? Você tirava tudo na integral e multiplicava pela área. Não é o caso. Esse dA é uma coisa que vocês faziam muito em Física 3. Física 3, todo mundo fez Física 3 já aqui. Você pega um pedacinho infinitesimal de área aqui, ó. Você pega uma tira. É como se você tivesse falado assim, bom, eu quero um trecho em que a tensão de desalhamento é igual em todos os pontos desse trecho. Aí o que você fez? Você pegou um pedacinho, uma fita da superfície externa desse cone. É uma fita, uma tirazinha. Isso vai ser o seu dA. O tal, ele é constante ao longo desse dA, que é uma tira infinitesimal, é um pedacinho muito pequeno dessa superfície externa em que tem contato do sólido com o fluido. Agora eu vou pedir a imaginação de vocês. Então eu peguei essa tira,
eu cortei e estiquei ela, tudo bem? Ela fica alguma coisa assim, ó. Isso aqui, ó, tem comprimento ds. É um dszinho aqui, inclinado. Isso aqui tem dimensão 2π rzinho, certo? É o comprimento dessa tira. E a altura é esse ds aqui. Então o dA se aproxima para um retângulo, isso você pode fazer, é 2π rzinho ds. E o tal do ds? Você vai resolver por semelhança de triângulos. Então, esse ds aqui, ó, pensa nesse triângulozinho aqui, ó. Isso aqui é um drzinho, isso aqui vale rzinho, isso aqui, ó, eu tô pegando esse triângulozinho aqui, ó. Isso aqui vale drzinho, isso aqui vale dhzinho e ds. E aí você faz semelhança com esse triângulo aqui, ó. H, rzão, S. Certo? Então, basicamente, ds está para drzinho, assim como S está para rzão. Então, esse ds fica Szão sobre R dr. Beleza. Szão sobre R. Então, é isso sobre isso. É 1 sobre seno, certo? Então, ds igual a dr sobre seno de θ. Então, bom, o objetivo era encontrar o dA. Como que eu achei? Peguei numa tira genérica desse cone aqui. Cortei e expressei a área mesmo, como um produto dessa dimensão aqui, que é a extensão da circunferência, um pedaço aleatório, porque eu vou ter que integrar isso. Pedaço genérico, é melhor falar. E multipliquei para essa altura de ds aqui. E aí esse ds eu preciso deixar em função do rzinho, para poder integrar de 0 a rzão. E aí você usa semelhança de triângulos. Beleza. Então o dA fica 2π rzinho dr sobre seno θ. Agora falta o tal. O tal, ele é μ vezes o del v del y. É a mesma hipótese. O epsilon é pequeno, esse perfil é linear. Vira ΔV sobre epsilon. Que no caso, esse aqui está parado. Fica μ ômega rzinho, porque essa velocidade varia. μ ômega rzinho sobre epsilon. Beleza. Daí agora é só juntar tudo e integrar. O que poderia estar diferente aqui é se essa espessura variasse com y. Daí ela entraria aqui. Se a espessura variasse com y, se ela não fosse espessura constante, fosse alguma coisa mais assim, ó, ele poderia te dar uma função e você coloca aqui, para depois integrar. Beleza. Então, o momento, ele fica integral de 0 a rzão. Bom, vou escrever em outro lugar, tá muito ruim aqui. Então, momento
fica integral de 0 a Rzão de mi ômegazinho R sobre epsilon, que é o meu tal, vezes a distância em que essa tensão é aplicada, Rzinho, vezes o elemento de área em que eu estou integrando, que é 2π Rzinho drzinho sobre seno θ. Isso aqui é a integral de polinômio, né? Constante ao longo de dr, ao longo de r, viscosidade, né? O ômega constante, aí o epsilon constante ao longo de r. Tira tudo da integral, resolve um polinômio de r ao cubo. Então aparece um r à quarta sobre 4, só substituir. Beleza. Tem um outro caso geral também. O que isso podia acontecer? Esse cone podia estar ao contrário. Se ele tivesse desse jeito aqui, ó. Bom, o momento, por causa da lateral, vocês conseguiriam calcular. Mesmo caso. Momento aplicado para o ômega constante. Só que aí tem o fundo. Sei lá, supondo que tem o fundo. Daí, no fundo, a mesma coisa, né? Quanto mais próximo do centro, menor a velocidade. Menor a tensão de desalinhamento. Então, menor esse dF, que é aplicado a uma distância Rzinho do centro. Menor o torque, menor a contribuição dessa parte da superfície para o momento total que você aplica, né? Então, vamos imaginar esse fundo aqui. Vamos pensar nele. Isso aqui é o fundo. Aqui, ó, você vai ter que fazer o mesmo processo, certo? Que eu fiz aqui, ó. E somar as contribuições depois. Mas vamos pensar só no fundo. Isso aqui é o fundo. Esse dA, como que ele fica? Você pega um pedaço a uma distância R, igualzinho. Ó. Você pegou um pedaço no meio do cilindro. Pega um pedaço a uma distância Rzinho. O elemento diferencial de área, ele também vai ser uma tira. Essa tira aqui. Qual que é esse dA para esse caso? O elemento diferencial de área, ele fica... a mesma imaginação. Você pega uma tira, você corta, estica ela, vira um retângulo. O comprimento é 2πrzinho. E a espessura é diferencial. E aí é o mesmo processo, soma as contribuições. Se fosse uma esfera, mais difícil. A esfera é muito difícil porque até a integral que você chega no final, ela necessita de um esforço algébrico. Eu não vou falar sobre a esfera. Tipo, nunca vi cair, tem numa lista de exercício aí que eu vi faz tempo. Então, se você pensasse só no fundo, é isso aqui. É o mesmo processo, você muda como você encontra a área diferencial. Tudo isso porque a tensão de desalinhamento varia ao longo da superfície. E aí fica chato, é diferente do primeiro caso que eu passei. Então, nesse segundo caso, onde você for substituir o dA, seria a soma das duas parcelas, tanto daquele primeiro caso ali, que representa a área lateral, quanto esse segundo pedaço que era da base, ou não? Eu tentei ser bem breve nesse exemplo aqui, mas eu acho que é melhor eu falar um pouquinho sobre isso. Se você fosse calcular o momento aplicado nesse caso aqui, você faria assim, ó. O momento total é igual a M1 mais M2. E aí você calcularia M1 e M2. Você separaria na parte lateral e você separaria no fundo. Porque não daria para jogar tudo aqui dentro,
Porque são funções diferentes, né? As próprias funções que está no integrando, elas são diferentes. De qualquer maneira, para integrar, você vai ter que dividir em duas integrais. Então, você faz o mesmo processo duas vezes. Você faz esse processo que eu fiz aqui para calcular na lateral, e aí você faz o mesmo processo, mudando só o dA. E aí você integra também de zero a risão. É que eu ainda tenho que passar o caso transiente só para terminar a viscosidade. Aí eu tentei dar uma... Bom, então, o que tem em comum entre os casos que eu passei é que não tinha nada transiente, nada variava com o tempo. Era um momento que você aplicava para você ter uma velocidade, o comportamento do sistema ser velocidade constante. E vai e mantém ao longo do tempo a velocidade. No caso, eram velocidades angulares, né? Não tinha nada se deslocando. Se a gente pensar no exemplo lá da placa, eu podia aplicar uma força F para a velocidade ser constante. Aí, no caso, seria uma velocidade linear, né? Não angular. Mas sempre constante ao longo do tempo. O que mudava é, a velocidade é constante ao longo da superfície ou não? Se a velocidade fosse constante ao longo da superfície e constante ao longo do tempo, você nem integrava, você multiplicava os termos. Tal vezes área vezes a distância em que essa força é aplicada. Só que nem sempre é assim. Se for um cone, se considerar o fundo do cilindro ou do cone, porque pode ser um caso de um cilindro em que o fundo é levado em conta. E aí a velocidade já não é constante ao longo dessa área do fundo. E aí já vira um problema com a integral. A parte lateral de um cilindro você consegue calcular sem usar a integral, que é tudo constante ao longo da área. Mas o fundo não, já não daria. A velocidade é diferente em cada ponto, você tem que integrar. Mas nunca variava ao longo do tempo, não era transiente. Não era alguma coisa que era assim, eu soltei com velocidade ômega, eu não estou aplicando momento. Não, você está aplicando momento para a velocidade ser constante, simplifica muito as coisas. Você solta, soltei esse cilindro com velocidade ômega. Qual que é a função horária qual que é a função ômega de t? Uma função horária do espaço. Bom, aí a coisa fica mais complicada. Porque a resistência decorrente do fluido, ela varia com a velocidade, fica uma loucura, é o exemplo que eu vou passar agora. Não era o caso, se aplicava e mantém velocidade constante. Se a velocidade variar ao longo do tempo, vai ser isso aqui que eu vou passar. Isso aqui é P1 de 2015. Você tem um bloquinho. Esse bloquinho, ele tem uma área quadrada no fundo. Então, de lado A, vou escrever um vetor de forma. O que vai acontecer? Ele sai com uma velocidade V0, daí ele entra numa poça de fluido. A espessura aqui é epsilon e a viscosidade μ. Vou manter na anotação. Ele tem lado A, ele sai com uma velocidade V0, ele entra numa poça de fluido. Essa poça tem espessura epsilon, viscosidade μ.
Certo. Daí o que eles pedem é isso aqui, ó. V de t. Esse é o objetivo, encontrar um V de t. Está com velocidade zero, entrou na poça e vai começar a desacelerar, certo? Vai ter uma força de resistência e vai desacelerar. Os erros que costumavam acontecer. Vou encontrar a força. Aí tá, força é tensão de desalhamento vezes a área. A área é A ao quadrado. É o lado vezes ao quadrado, né? Simples. Tensão de desalhamento. Bom, μ vezes V sobre epsilon. Multiplica tudo, tem a força de resistência, força igual a massa vezes a aceleração. Tipo, aí já foram adotadas muitas hipóteses erradas, né? Tipo, quando você fala que... Qual que é o problema? A aceleração ela não é constante, né? Tá, até aí ela adotar força igual a massa vezes a aceleração, tá certo. O problema é quando ele fala que a velocidade vai ser igual a V0 mais AT. Porque a aceleração não é constante, né? V igual a V0 mais AT só se a aceleração for constante. Então, o que tem que fazer aqui? Tem uma poça de fluido. Tipo, essa era a grande hipótese errada, né? Você fala, quero V de t. Tá, então eu tenho V0, tenho aceleração. A velocidade ela vai diminuindo linearmente, né? Tá errado. O que você consegue calcular, de fato, ó. Bom, a velocidade é constante em cada ponto da área em que tem contato do fluido com o sólido? Sim, é verdade. Então, a velocidade é V0, inicialmente. Mas em qualquer instante de tempo, eu vou chamar ela de V. Então, em qualquer instante de tempo, a velocidade vai ser V. Beleza. O tal... eu sei que é igual a área. Pera, desculpa. Primeiro... calma aí. Primeiro tal vai ser igual ao μ del V sobre del Y. Primeiramente, a gente vai usar isso aqui. Isso aqui, tipo, até que você não precisa ter nenhuma grande ideia, né? Nenhuma ideia brilhante para você usar isso aqui. Tipo, é o grosso da matéria. É a forma que você vai usar sempre em questão de viscosidade. O μ é uma constante. Perfil de velocidades é aquela coisa. Eu acho que, nossa, 100% de chance de estar escrito enunciado. Se não tivesse, esse epsilon é pequeno. É muito explícito no enunciado quando tem um perfil de velocidades desenvolvido. Geralmente a gente dá um perfil parabólico quando é o caso, quando é esse tipo de problema. Para esse caso aqui, essa derivada vira V sobre epsilon. Só que esse V é um V de t. Certo? Estou falando, para qualquer instante isso é verdade. Para qualquer instante eu vou conseguir calcular essa força. Vai ser tranquilo. Esse tal é constante ao longo da área porque essa velocidade é constante ao longo da área, não é ao longo do tempo. Então, a força, que seria integral de tal dA, na verdade só tal vezes A. Então, fica μ V de t sobre epsilon, vezes a área. A ao quadrado. Foi fácil calcular a força. Aí você fala, força igual a massa vezes a aceleração, achei a aceleração, achei o V usando o vovô ateu, aí que tá errado. Então, força igual a tal vezes A, é isso aqui. Só o V variar com o tempo aqui, tudo o resto é constante. Beleza. Então, é a única força que está sendo aplicada, né? É a única. Então, bom, força igual a massa vezes a aceleração. Na verdade, força é resultante, né? Tá. Essa força ela está na direção contrária da onde o corpo está indo, né? Eu vou colocar um menos F aqui, então. Menos, ela é na direção contrária da velocidade. Se a velocidade é positiva, essa força atua na direção contrária, certo? Então, vou colocar menos μ V de t vezes A ao quadrado sobre epsilon igual a massa
vezes a aceleração. A aceleração é a derivada do v de t, né? Então você tem uma relação entre a derivada e o próprio v. Você tem uma relação de igualdade entre elas, né? Isso aqui é uma equação diferencial. Você não precisa saber resolver equação diferencial, até porque vocês não aprenderam ainda. Tem uma técnica que você pode... É um migué, assim, na verdade. Tipo, matematicamente falando, é um migué, assim. É errado. Ela dá certo sempre, mas o pessoal mais crítico, assim, mais chato, fala que é errado fazer isso, mas é o que os professores fazem na prova. Os professores da mecânica, eles resolvem assim. Tipo, você vai na solução, no gabarito, eles resolvem assim também. Tem professor que não gosta de ensinar isso aqui assim. Eu tive um professor de mecânica A que não gostava. E no fim, tipo... No fim você resolveu... isso aqui você aprende a resolver desse jeito em Mec A. Dinâmica do ponto, cinemática do ponto, essa parte é dinâmica do ponto. Ou cinemática, eu não lembro. Bom, enfim. Tem a parte de tirada de Frenet, mas também tem essa parte. E aí... Porque a dinâmica se você aplica uma força, né? Mas se você está só pensando em cinemática, aí vai ser cinemática, enfim. Beleza. Então, a velocidade e a derivada da velocidade são relacionadas. Tá. Beleza. Eu não posso isolar a aceleração e usar no Lavoisier. Não posso fazer isso. Então, m dv dt, massa vezes aceleração, é igual a menos mi v de t vezes a ao quadrado sobre epsilon. Como você resolve esse EDO? Você passa tudo que tem tempo para um lado, tudo que tem v para o outro. Então fica, vou tirar esse m daqui também. dv sobre v é igual a menos mi a ao quadrado sobre m epsilon. Vou chamar esse termo inteiro aqui de k. Então fica menos k. Esse termo aqui de k. O dt, certo? Beleza. Então fica menos k dt. Daí o que a gente faz aqui? Integra os dois lados. Você vai integrar de v0 até v aqui e aqui de t0 até t. Ou você integra dos dois lados uma integral indefinida mesmo, só integra, sem colocar intervalos de integração, e você soma uma constante. E aí essa constante você acha com base na velocidade inicial, que é dada. Mas eu recomendo fazer isso aqui mesmo, tipo, integra de v0 a v desse lado, integra de t0 a t, e integrar dos dois lados, literalmente. Esse é o passo algébrico. Isso aqui é o logaritmo natural de v menos v0. Então fica o logaritmo natural de v sobre v0. Isso aqui é menos k dt. Então isso aqui fica igual a menos k, t menos t0, t0 eu vou falar que é zero, menos kt. O objetivo é encontrar o v de t, né? Então eu vou isolar ele. Passa esse e aqui para esse lado. Então fica v sobre v0 igual a e menos kt. V vai ser igual a v0 vezes e elevado a menos kt. E essa é a resposta do exercício. Então a grande confusão é, achar a força em qualquer instante de tempo, em qualquer momento desse movimento, é relativamente simples, né? Você consegue achar a força como uma função da velocidade. Você fala, bom, ele está se movimentando com uma velocidade v, começa com v0, mas está em uma velocidade v, daí o tal vai ser igual a mi vezes del v, del y, a segunda lei de Newton da viscosidade. E aí, bom, esse v, você coloca ele lá, você expressa ele. O epsilon, essa aproximação, né, para o perfil linear, multiplica por mi, tem o tal. Multiplica pela área, tem a força. Isso é simples. Daí você fala, bom,
Resultante igual a massa vezes a aceleração. Beleza, aí você consegue achar a aceleração como uma função do v, né? Aí o problema é se você usar um vovô ateu para achar o v de t, dá errado. Aí o lance é esse passo aqui. É você trocar o a por dv dt, jogar tudo que dt para um lado, jogar tudo que tem v para o outro, e integrar os dois lados. Isso aqui é um problema transiente. A área também não deveria variar com o tempo, porque ele começa fora do hidro para depois entrar? Então, poderia ser esse caso. Poderia ser esse caso. O meu desenho está muito mal feito, mas a hipótese é de que essa área já está toda submersa. Assim. Não é relevante para o exercício se ele ainda está... tem uma parte só em contato. É como se esse instante de transição fosse pequeno. É como se isso fosse hipótese. Poderia acontecer. Poderia acontecer. E aí você teria que dividir em duas parcelas, né, o movimento. Tá, enquanto ainda está entrando, eu vou calcular esse v de t. E aí, bom, ele entrou nesse instante de t, daí a função muda a função, né, depois. É como se tivesse uma quina na função v de t, né? Tipo, primeiro é uma função, depois vai ser outra. Seria esse o caso. Mas a hipótese é de que esse intervalo entre que tem só uma parte de contato do sólido com o fluido é pequeno. Essa é a hipótese. A força combinante, você colocou a força negativa porque é a força de reação? É porque eu considerei V's positivos. Entende? Tipo, o que acontece aqui? Eu estou considerando que V nessa direção é positivo. E aí a força, como uma função do V, se V é positivo, o que acontece? Essa força aqui, ela vai ser negativa ou positiva, certo? Só que ela está na direção contrária do movimento. Se o V é positivo nessa direção, é uma força de resistência. Então ela está na direção contrária do movimento. É basicamente essa a ideia. Só que eu estou adotando que esse V é positivo, se você só olhar para os números, né? Isso é positivo, isso também, isso é positivo. Então você tem que colocar esse menos para representar que essa força está na direção contrária do movimento. Senão é uma exponencial que explode, né? A resposta aqui. Uma exponencial que vai para o infinito. E não é o caso, né? É a parte de um V0 e vai chegando a zero bem devagarzinho. Tranquilo? Bom. Certo, se você quisesse achar o S de t, aí é fazer dv dt igual aquele termo lá que apareceu, né? E aí você faz a mesma coisa. Você passa o dt para o outro lado e integra os dois lados. É só integrar o exponencial de menos kt. Se você quiser achar o S de t, é só integrar a velocidade. Isso não é complicação. A complicação era chegar naquilo. Bom, questão que envolve cinemática. Eu acho que os exercícios que caem, no geral, ele se resume a você aplicar a fórmula direito, tipo, fazer as derivadas corretamente, substituir os termos. Não tem nenhuma, tipo, você não tem que ter nenhuma sacada brilhante para resolver exercício cinemático. Resolver os exercícios antes é bom, vai realmente ajudar na hora da prova. Você vai ganhar agilidade e tal. Mas acho que é mais uma questão de atenção, assim. No geral, tem uma questão que no formulário às vezes não está muito claro o que você tem que fazer para achar as acelerações, que geralmente é o que ele pede no exercício. Achar a linha de trajetória, achar a linha de corrente, vou falar essas coisas daqui a pouco. Mas o grande problema geralmente é erros de conta ou não saber aplicar as fórmulas. Porque
não tem nenhuma sacada brilhante, assim, nossa, tem que ter uma baita sacada para resolver esse exercício. Não é o caso. Realmente saber usar as fórmulas, saber o que elas significam e, tipo, fazer as contas corretamente. Se resume a isso, a questão de cinemática. Bom, eu vou começar definindo algumas coisas, porque, no geral, você tem duas abordagens possíveis quando você quer avaliar um escoamento, a cinemática de um escoamento. Esse escoamento, você pode definir ele da seguinte forma. É um campo de velocidades em que eu já vou partir para a abordagem euleriana, que é como se você olhasse assim, bom, esse campo de velocidades é descrito com a posição que a partícula está em um instante de tempo. Você não segue uma partícula, você fala, bom, esse campo é uma expressão que vai ser função de x, y, z e t. E esse campo de velocidades pode ser nas 3 direções possíveis. Então, bom, eu tenho a coordenada, eu tenho o instante de tempo, eu tenho a velocidade daquela partícula. Basicamente, literalmente fornecer isso. Qual a posição, qual o t? Eu tenho a velocidade. Poderia ter uma outra, isso aqui é euleriano. Poderia ter a lagrangiana. O que seria a abordagem lagrangiana? Não é útil para os exercícios, mas é basicamente uma coisa assim, ó. Você dá uma partícula e você segue ela, então você segue uma partícula. Você precisa de uma partícula em um instante de tempo. Então, como você se referencia a essa partícula a partícula que no instante de tempo zero estava em tal posição. É meio diferente, as aplicações dessa abordagem são outras. Com dinâmica de fluidos, a gente usa muito essa daqui, ó. Mas tem umas coisas interessantes que o pessoal estuda que usa a lagrangiana. Eu vou me prender a essa daqui, porque é o que cai no exercício, e é mais simples de entender também. Mas o fato de você não usar a abordagem lagrangiana dificulta você encontrar acelerações. Porque a aceleração, ela só vai ser dv dt, literalmente, na verdade ela é dv dt, só que esse dv dt é um pouquinho diferente como você calcula ele. Por quê? Se você segue a mesma partícula, você está seguindo ela. Você vai ter um campo de velocidades que é expresso pela posição inicial da partícula, então é pela partícula que você define, aquela que eu estou seguindo, em instante de tempo. Daí você literalmente deriva no tempo as expressões e você vai obter a aceleração. Quando você não segue uma partícula, quando você deriva no tempo, simplesmente deriva no tempo, parcialmente, você não obtém a aceleração. Porque tem um efeito que é, você pega o campo de velocidades e deriva no tempo. Você não é o mesmo corpo. Você tem um efeito que essa partícula mudou de posição. Então, e aí como o campo de velocidades não está expresso para aquela partícula, você tem esse efeito a gente chama de aceleração convectiva. Eu vou falar sobre isso. Mas a aceleração convectiva é consequência de você usar a abordagem euleriana. Porque você não está seguindo a mesma partícula, não basta derivar no tempo a expressão do campo de velocidades. Certo? Então, se você tem um campo de velocidades, V, ou seja, você precisa da posição da partícula em um instante de tempo e ele vai te fornecer a velocidade, vou definir algumas coisas. Isso aqui que eu estou desenhando são linhas de corrente. Linha de corrente, por definição, o campo de velocidades é tangente a ela. Então, nesse instante de tempo, nessa posição a velocidade tem essa direção. Aqui, tangente também. Aqui, tangente também. Beleza, essa é a linha de corrente. É como se fosse uma representação gráfica do que está acontecendo. Para onde o escoamento está indo, para onde as partículas estão indo, isso é grosso modo falando.
Então, o campo de velocidade sempre tangente à linha de corrente. Ela diz muito sobre o escoamento. É como se fosse literalmente o que está acontecendo. Se for regime permanente, ela diz tudo sobre escoamento. Se não variar com o tempo. Mas que essas linhas de corrente podem variar com o tempo. Beleza. Por definição, a linha de corrente é isso. Então, a linha de corrente ela é tal que um drzinho dela, um vetor drzinho, um vetorzinho aqui, ele é paralelo ao campo de velocidades. Tem uma outra coisa, que é a linha de trajetória. É literalmente a trajetória que uma partícula vai fazer. Ela é muito mais simples de encontrar. Eu vou focar na linha de corrente. Como você encontra uma linha de corrente? É literalmente usar essa fórmula aqui, ó. Eu vou colocar esse campo de velocidades expresso da seguinte maneira. Ele tem 3 componentes, U na direção I, mais V na direção J, mais W na direção K. Aí você tem um campo de velocidade, quais são as linhas de corrente? É usar isso daqui, ó. Se eu estou falando que eu quero uma linha de corrente no espaço, eu preciso de 2 equações para descrever ela, certo? No caso bidimensional, eu preciso de uma equação. Então, se esse campo de velocidades dado ele tem 3 dimensões, é um escoamento tridimensional, você vai usar essa expressão aqui. Uma equação que relaciona x, y e z, para um caso tridimensional, na verdade 2 equações que juntas falam, a linha de corrente é essa. Se eu tivesse só uma equação, eu não estou definindo uma linha de corrente, eu estou definindo uma superfície no espaço. 2 equações, intersecção das superfícies, vou ter uma linha. A linha de corrente. Aqui, ó, são essas componentes aqui. Como você usa essa expressão? Você pega o campo de velocidades dado, U, V e W, você esquece uma parcela e você substitui aqui. Aí você vai jogar tudo que tem x para um lado, tudo que tem y para o outro e integrar os 2 lados. Vou mostrar um exemplo disso. Depois você escolhe outro. Pode ser esse ou pode ser esse. Você faz a mesma coisa, substitui o V e o W do campo dado, joga tudo que tem y para um lado, tudo que tem z para o outro e integra os 2 lados. E tem que somar as constantes. E aí você vai ter, em tese, por causa que aparecem as constantes, infinitas linhas de corrente. E aí a linha de corrente específica vai te dar uma condição inicial. Você fala a linha de corrente que passa por tal ponto em tal instante. Você aplicou 2 vezes essa expressão, você não vai aplicar a terceira. A terceira é linearmente dependente. Até porque senão você não vai definir uma linha de corrente, você vai definir um ponto. Intersecção de 3 superfícies. Se elas forem linearmente independentes, cada um vai definir um ponto, né? Isso aqui é uma linha. Beleza. Então, assim que acha uma linha de corrente. Linha de trajetória é mais simples ainda, tipo, basicamente integrar no tempo, assim, tipo, você vai ter o campo de velocidades, integra aí, tipo, é literalmente isso. Você vai ter esse U aqui é o quê? dx dt. E aí você passa o dt para um lado e integra os 2 lados. É integrar. Integrar o U, integrar linha de trajetória é mais simples. Linha de corrente é isso aqui. Aplica 2 vezes. Você pega o campo dado e substitui na expressão. Por isso que o problema geralmente é conta. É o que é errado, assim. Tá. Ou os exercícios pedem linhas de corrente e linhas de trajetória, ou eles pedem acelerações. Ele dá um campo, fala, calcula a aceleração. O problema de encontrar aceleração a gente está usando a abordagem euleriana. Você não está seguindo uma partícula. Se você estiver seguindo a partícula, a derivada material, que a aceleração é definida assim, né, como a derivada material de um campo de velocidades, né? O problema é que não é a derivada material porque a partícula está mudando. A partícula que estava pela identidade que você está dando aqui, pelo XYZ. A partícula que está naquele XYZ ela vai mudando com o tempo. É por causa que você não está seguindo a partícula. Esse é o problema. Resumindo, aceleração vai ser igual
a dv dt, e esse dv dt é o que? Del v del t, que é o que vocês estão acostumados a fazer. E aí aparece isso aqui, ó. Isso aparece por causa que você está usando a abordagem euleriana. Alguém sabe se vocês já aprenderam isso aqui? Tá cedo, não sei. Alguém sabe? Já? Tá. Bom, olhando para a expressão, parece que tendo o campo de velocidades, vocês, em tese, têm aceleração, certo? Se o objetivo do exercício é esse, dado um campo de velocidades encontrar aceleração, também não existe nenhuma sacada, né? É usar a fórmula e usar certo. Esse é o problema, é usar a fórmula corretamente. O problema é que, geralmente, o que vem no formulário é isso. E aí, ou a pessoa leva no... Eu não cheguei a fazer isso quando eu era aluno, mas bastante gente leva no papelzinho, né? Uma fórmula que não tem no formulário. Bastante gente faz isso. Bom, o intuito não é esse. O intuito é que vocês consigam fazer na hora da prova. É o meu intuito, não é que dano fuja. Então... O problema é saber o que isso significa. Como você usa isso daqui. Esse é o problema. Então eu vou perder rigor matemático para ficar mais simples, para facilitar as coisas. Eu quero que vocês interpretem isso daqui, ó, como um produto escalar, tudo bem? Esse V é o campo de velocidades dado. Eu escrevi ele dessa forma, poderia escrever de outra maneira. Tudo bem? Certo, né? Tá, então isso é um vetor. Esse nabla, eu quero que vocês interpretem ele assim, como um vetor também. Isso aqui chama nabla, operador. Del x, del y, del z. Tudo bem? Beleza. Aqui não tem nenhuma derivada de fato, né? Tipo, é só notação de derivada. Tudo bem? Só notação. Aí, ó, o que vocês vão fazer aqui é um produto escalar. Então fica assim, ó. Esse termo aqui. V escalar nabla. Fica U del x mais V del y mais W del z. Então, você tinha dois vetores, você fez o produto escalar, vira uma soma, vira um escalar. A grosso modo falando, né? Porque isso aqui é uma notação de derivada. Daí aqui, vocês vão fazer, você tem é como se fosse um número, na verdade uma notação, vocês vão fazer uma distributiva no vetor. Esse é o processo. Eu vou colocar aqui. Eu literalmente multipliquei, ó. Peguei o U, coloquei um mi aqui, né? Peguei o U, multipliquei por del x. Aí fiz o V, fiz a mesma coisa, somei porque é um produto escalar. A grosso modo falando. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a aceleração em x. Aqui a aceleração tem 3 direções, eu vou pegar só em x por enquanto. Então esse del v del t fica del u del t, tudo bem? Agora falta aplicar esse produto escalar como uma distributiva. Mas eu estou pegando só a componente da aceleração. Isso aqui é um vetor U, V e W.
Então só interessa a primeira componente. Então isso aqui fica como? Mais U del x U, isso, mais aí V del y U, mais W del z também U. É literalmente fazer a distributiva aqui, ó. Peguei isso aqui, multipliquei por isso. É que é a grosso modo, sempre a grosso modo. Aí, tipo, aqui eu tô pegando só a primeira componente da asseveração. Então fica U del x mais V del U del y mais W del U del z. Se eu fosse fazer o AY, aí aqui, ó, esses internos, você trocaria por V. Então fica del V del T mais U del V del X e assim vai. A mesma coisa na direção Z. Aí você troca esses daqui, ó. Aí a asseveração em Z troca por W. Aí eu acho que fica mais tranquilo. O que vem no formulário é sempre isso aqui, ó. Tudo isso decorrente da abordagem euleriana. Se fosse lagrangiana, é só derivar diretamente no tempo. Fazer as derivadas parciais. Tem bastante coisa. Certo. Bom, exercício. Dado um campo de velocidades v igual a 10 x quadrado EX, que é o I, né? Menos 20 XY EY mais 100 TEZ. O que você tem aqui? Você tem um campo de velocidades V em função de x, y, z e t. Na verdade não depende do z, né? Mas só porque não aparece. É um escoamento tridimensional e tem 3 componentes, mas ele não depende do z. É como se fosse uma projeção, né? O campo de velocidade é constante ao longo de uma das dimensões, né? Mas ele varia com o tempo, na verdade. Beleza. Daí ele pede questões em relação à cinemática. Ele te dá um campo de velocidades, calcula coisas aí pra mim. Aí a primeira pergunta era, escoamento está em regime permanente ou variável? Tipo, depende do tempo, variável. Aí como você fala isso? Bom, depende do tempo. Ou então você deriva no tempo e fala, ó, é diferente de zero. Aí depois, determine o módulo da velocidade, os valores para aceleração local, convectiva e total. Derivada local são esses termos aqui, ó. A material, quer dizer, a material é a total, a convectiva é o resto. São os 3 termos seguintes. Aí ele pede, determine o módulo da velocidade e os valores da aceleração local, convectiva e total no instante. Tá. Então, o V na posição x igual a 1, y igual a 2, z igual a 5, t igual a 0,1 e aceleração no mesmo instante de tempo e na mesma posição. Ele pede as duas coisas, velocidade e aceleração.
Beleza. Bom, velocidade é muito óbvio, né, de encontrar, é literalmente substituir. Então, a velocidade, substituir as coisas, tá? 1, aqui fica 10 e de x, aqui fica menos 40 e de y, aí mais 10 e de z. Beleza, achou a velocidade, faz um módulo disso, pronto, tranquilo. Não vou nem fazer. Tá, agora a aceleração, que é o que importa. Aceleração a gente vai usar essas expressões aqui, né? Certo? Então, esse aqui é o U, esse aqui é o V, esse aqui é o W. Então, aceleração em x. Del U, del T, 0. Certo? Bom, beleza. Del U, del x, del U, del x, 20x. Vezes U. Então, é 10x ao quadrado, U, vezes del U, del x. Tombo 2, 20x. Beleza. Del U, del y, 0. Del U, del z, 0. Beleza. Aceleração em y. Del V, del T, 0. Del V, del x, menos 20y. Del V, del y, vezes U, 10x quadrado. Daí aqui fica mais, aí V, del V, del y, mais W, del V, del Z. Tá. Del V, del y, a gente já calculou aqui, né? Então fica menos 20, del V, del x, é isso mesmo. Del V, del y vai dar menos 20x. Daí V vezes V. Então, vezes... Aqui eu fiz certo? Fiz certo. Menos 20xy. Tem que tomar bastante cuidado com as expressões, senão você erra sinal, erra o próprio termo, troca x por y. É esse tipo de cuidado que tem que ter. Tá. E aí fica aqui, menos del V, del Z, não depende, é 0. Aceleração em Z. Certo. Todas essas derivadas vão dar 0, né? Pro Z. Isso aqui é del W, del X, del W, del Y, del W, del Z. Não depende de nenhuma dessas. Aqui vai ser 0, 0, 0. Então, del W, del T, para aceleração em Z. Então, fica 100. Beleza. Tudo isso, esses termos aqui são convectivos, né? Isso aqui é derivada vocal, aceleração vocal. Daí agora substitui os valores. X igual a 1, y igual a 2, z igual a 5. Não depende do z, né? Ele pede o z, ele coloca o z, mas não importa. Então isso aqui é 1. Então isso aqui dá 200. Isso aqui é 1 também. 1. Daí aqui fica menos 200, menos 400, mais 800, fica mais 400. Tudo isso metro por segundo ao quadrado, nessas direções, né? A x na direção y, a y na direção j e a z na direção k. Tá certo, é isso mesmo. Então, aceleração local não depende do tempo. Foi isso aqui. Aceleração convectiva, esses dois termos. Você aí pede o módulo da local e da convectiva, raiz quadrada
desse termo ao quadrado, mais esse termo ao quadrado, módulo da aceleração convectiva, módulo da vocal, esse próprio valor, diretamente. Tá, a parte da aceleração foi realmente simples, é cuidado com as contas, né? Por que a local é a Z? Tipo, A vocal é essa parte aqui, ó. Eu não coloquei o AZ porque se repete, é só trocar esse termo aqui, ó. Esse por W. Aí você vai ter a aceleração na direção Z. A vocal são esses termos aqui, ó. E aqui é convectivo. O lance é que essas derivadas em relação ao tempo, diretamente, elas são zero nas outras direções. Elas só aparecem em W, em Z, na direção Z. local em relação a T, convectivo em relação à posição. Isso. Você poderia separar, tipo, AX igual a AX vocal mais AX convectivo. E aí você fala, AX convectivo é 0. O local é 0, o convectivo é 200. O AY local é 0, convectivo 400. O AZ local é 100, o convectivo é 0. E aí se você quer um módulo, você pode colocar a resposta do jeito que você quiser, né? Você pode colocar o módulo é esse. Ó, essa aceleração local tem essas componentes. Era basicamente o que ele pedia. Ele pedia de uma maneira genérica. Ele não fala, expresse o vetor, velocidade e aceleração local. Ele não pedia isso. Tá. Trajetória simples. A linha de corrente, importante. Tá, aqui é a linha de corrente. Daí, beleza. Trajetória, se você fosse achar a trajetória, você tem o campo de velocidades, que é U na direção E de X, V na direção E de Y, W na direção E de Z. Bom, isso tranquilo. Se você queria achar as linhas de trajetória, basicamente integrar essas componentes no tempo. E aí você substitui o tempo que você quer, você vai ter a trajetória. O tempo e a posição, você vai ter a trajetória. Porque em tese você tem infinitos, mas é mais simples. Linha de corrente. Bom, deu o campo de velocidades, pede a linha de corrente. Então, o que eu vou usar? Eu vou fazer assim. Beleza. Então, usa o que preferir. Vou esquecer isso aqui, vou fazer dx sobre u igual a dy sobre v. Foi a forma que eu passei agora há pouco, falando de linha de corrente. Porque, por definição, é o vetor velocidade paralelo ao vetor dr. Na verdade, é a tangente à curva da linha de corrente. A tangente à linha de corrente. Esse vetor dr paralelo ao vetor v significa produto vetorial dr v igual a 0. Na prática, é isso aqui. Substituir esses termos aqui. Tem o u e v, fica dx. Qual que é o u? 10x². UV. Menos 20xy. Beleza. O lance é que tem x desse lado, só x desse lado, mas tem x desse lado também. E eu preciso tirar esse x daqui. Vou passar multiplicando. Então, eu vou tirar esse x daqui, vou cortar isso aqui. Agora só x de um lado, só y do outro. Tem que integrar os dois lados. Vou fazer uma integral indefinida, igual eu tinha falado que poderia ser feito para aquele exemplo lá da viscosidade. E aí eu fazia uma integral indefinida e definia a velocidade inicial e aí eu achava a velocidade específica, né? Tipo, para aquelas condições que eu tinha no exercício. Vou integrar os dois lados, vai aparecer uma constante.
Beleza. dx sobre 10x. Isso aqui é logaritmo natural, né? 1 sobre 10 ln de x. Isso aqui, bom, posso colocar menos 1 sobre 20 logaritmo natural de y, certo? Daí, mais constante, porque a gente fez integral indefinida. Tudo bem? Tá. O que dá pra gente fazer aqui? Jogar esse logaritmo natural para esse lado aqui, né? Então fica 1 sobre 10 logaritmo natural de x mais 1 sobre 20 logaritmo natural de y. Igual a constante. Isso é igual a constante. Beleza. Certo. Bom, isso aqui tá para fora, posso jogar para o expoente, né? Posso jogar para dentro. Mas deixa eu pensar se isso aqui é melhor. Deixa eu ver. Joguei, positivo. Certo. Vamos fazer assim, ó. 1 sobre 10 vezes logaritmo natural de x mais meio logaritmo natural de y igual a constante. Como aqui é constante, tipo, ela pouco importa por enquanto, certo? Se eu ficar fazendo álgebra, esse valor da constante vai mudar. Mas eu não sei quanto ele é, eu vou descobrir depois. Então, se eu tirar isso aqui, posso simplesmente tirar. E aí eu falo que é um C2. Trocou a constante, mas é que ela não importa por enquanto. Ela é uma constante, tem que lembrar dela, porque depois eu vou aplicar constantes iniciais. Beleza. Aí aqui fica o logaritmo natural de x. Esse meio, posso jogar para o expoente. Aí fica mais interessante. Então fica logaritmo natural de x mais logaritmo natural da raiz de y igual a alguma constante, C2. Somo, vira um produto. Então, logaritmo natural de x raiz de y vira igual a constante 2 ainda. Bom, esse aqui tem um e. Se você jogar para o outro lado, fica elevado a C2, também constante. Então, x raiz de y igual a constante. Ela mudou de valor, vou chamar de k agora. Beleza. Achei uma superfície no espaço. Falta mais uma para achar a linha de corrente, tem que escolher. Dessa relação aqui tem que escolher. Vou escolher essa daqui agora. Pode escolher qualquer uma. Beleza. Então, dx sobre u dx sobre u igual a dz sobre w. Beleza. Isso aqui fica dx sobre 10x ao quadrado é igual a dz sobre w. dz sobre 100t. Beleza. Aqui já posso integrar, certo? Tranquilo? Aqui, ó, isso aqui não varia, não depende de z, mais simples. Tá. Beleza. Então, isso aqui fica 1 sobre 10 logaritmo natural. Não, isso aqui... Ah, tá, isso aqui é x a menos 1, né? Não é sobre x. Então, fica
Isso aqui é x a menos 2. Tá, então aqui fica menos x a menos 1. Então, 1 sobre x. É o tombo, né, aqui ainda. Fica menos 1, cai, fica positivo. Subtrai 1, fica exatamente isso. Igual, integral do outro lado. 1 sobre 100 sobre 100t vezes z. Mais uma constante. Já tem uma expressão bacana já. Então, tem uma equação, dá uma superfície, tem a outra equação, dá outra superfície, a intersecção das linhas de corrente. Como tem constantes, são infinitas linhas de corrente. Eu quero uma específica, né? Certo? Aí agora a ideia é achar as constantes. Então, vamos substituir os valores. Isso aqui, ó, dá x, y igual a k. Tá. Então, x igual a 1, y igual a raiz de 2, k igual a raiz de 2. Porque aí fala, bom, eu quero a linha de corrente que passa por esse ponto nesse instante de tempo. Aí você substitui para achar a constante, para você só ter uma linha de corrente. Do jeito que está aqui, com as constantes, eu tenho infinitas linhas de corrente. Eu quero a que passa por um certo ponto em um instante de tempo. Então, substituo esses valores, acho as constantes e beleza. Achei a linha de corrente que ele pede. Exatamente uma linha de corrente. Do jeito que ela está, as expressões são infinitas linhas de corrente, certo? Tá. Então, achei o K. E aqui, ó, for x igual a 1, aqui igual a 0,1, z igual a 5. Tá, vamos substituir. Menos 1 sobre 10 igual a 1 sobre 100t. Vai dar 1 sobre 10 vezes z vezes 5 mais c. Então, esse c fica igual a menos 0,6. Então, achei o k igual a raiz de 2, fica x raiz de y igual a raiz de 2, então, menos 1 sobre 10x mais, igual a 1 sobre 100t, z mais menos 0,6. Pronto, a linha de corrente é essa, a linha intersecção dessas duas equações. Você fornece duas equações para a resposta do problema, você vai ter a linha de corrente. A linha de corrente é essa, basicamente isso. Você não precisa fazer mais nenhuma álgebra, a resposta sim é suficiente. Então, fica 1 sobre 10x mais 1 sobre 100t vezes z igual a 0,6 e x raiz de y igual a raiz de 2. Essa é a linha de corrente que passa por essa posição nesse instante de tempo. É basicamente isso. Processo. Pegar essa equação aqui e falar, qual que eu vou escolher? Geralmente é mais fácil. Eu fiz de uma maneira aleatória, assim. Eu falei, eu quero essa. Nem olhei para o escoamento. Falei, vou usar essa equação, depois eu usei essa. Separo tudo que tem x para um lado, tudo que tem y para o outro, integro os dois lados. Parece constantes. Constantes que vão mudando conforme você vai fazendo álgebra. Só que você vai olhar para a constante no final. Chegou numa relação algébrica, em duas equações, com x, y, z, t e as constantes. Substitui o que ele quer, o ponto e o instante de tempo, pronto, você tem as equações. A linha de corrente que passa por aquele instante de tempo, naquele instante de tempo, por aquele ponto no espaço. O processo é esse. Ele te dá o campo de velocidades, você tem essa equação aqui, o processo é algébrico. Não precisa dar ideia, mas precisa saber aplicar o processo. Não, né, ideias assim, tipo, sacadas, questão de viscosidade.
E para P2, P3 envolve muita sacada, assim. Aí o papel do FU já é falar quais as sacadas você tem que ter. Aqui, esse tipo de questão, não tem muito a sacada, né? O processo é claro, o que você vai fazer é muito claro. Questão de viscosidade, não. Questão de viscosidade, aquela coisa da IDO, é bom ver antes. Na hora da prova, às vezes, você não tem o clique, assim. Na P2 tem muito clique, assim. A P1 é mais simples quanto a isso, é mais a questão de viscosidade. Deixa eu ver se a resposta está certa. Isso vai acontecer. A resposta está meio esquisita, está meio diferente a maneira como eu me expresso. Ele fala que y igual a 2 sobre x quadrado. Vai falar tudo ao quadrado, né? Fica x quadrado y igual a 2. Tá certo, é isso mesmo. Z igual a 6 menos 1 sobre x. Z igual... claro, óbvio. Faltou substituir uma coisa aqui, né? Ele já te dá um instante de tempo, né? Então você pode substituir isso. Aqui você troca por 0,1 e aí vira 10 na resposta final. Aí você fala, em tese ele já também te deu a posição. Só que não, a linha de corrente por definição, ela é uma linha no espaço, certo? Que representa o escoamento, é uma representação gráfica do escoamento. Então não faz sentido, como ele deu, colocar em função do t não está errado, mas ele já te deu, né? Ele já te deu o t, substitui o t, vai ficar 1 sobre 10x mais 1 sobre 10z, igual a 0,6. Assim é melhor. Porque aí fica mais direto, assim, você olha para a equação e você fala, tá, isso é um z e o x se relacionando e dando uma relação de igualdade, é uma função. Você junta as duas equações, na verdade não é uma função, é uma equação. Você junta as duas equações, você vai ter exatamente uma linha no espaço. Duas equações no espaço tridimensional, uma linha. E a linha é essa, que passa por tal posição em tal instante de tempo. A interpretação é essa. Bom, tá certa a resposta, é isso mesmo. É só trocar o t por 0,1, porque a gente está falando em uma linha no espaço e ele já deu um instante de tempo. Aí você fala, em tese ele já te deu a posição também? Não, porque você quer a curva, você quer a linha, e aí a linha é uma relação entre z, y, x, y, z. Bom, parte de análise dimensional é a questão mais simples da prova. É uma questão que costuma se repetir todo ano é igual, sempre idêntico, idêntico, idêntico. O processo é sempre idêntico. Às vezes o fenômeno em si, ele muda. A hora ele quer determinar a resistência ao avanço de alguma coisa. Um navio, qual que vai ser a resistência que a água vai fazer no navio? Esse tipo de coisa. Às vezes alguma coisa com o avião e tal. Mas o processo que vocês vão fazer é sempre o mesmo. A dica que eu posso dar para vocês, vou ser bem breve nisso, a dimensional mais importante de fluido dinâmico é o número de Reynolds. E ele é ρVd. Esse d pode ser comprimento, pode ser L, é um comprimento característico, sobre μ, que é a viscosidade. Bom, o processo de análise dimensional é como se fosse mudança de base. Você está numa base MLT, para você adimensionalizar uma grandeza, você quer adimensionalizar uma força. Você quer achar grandezas físicas que relacionadas, você relaciona essas grandezas físicas com a grandeza que você quer adimensionalizar, você vai dar uma dimensional.
É como se você estivesse expressando a força, em vez da base MLT, em base, sei lá, densidade, viscosidade, a grosso modo falando é isso, V. É como se fosse isso. O que eu recomendo vocês fazerem é, nesse processo, escolher 3 desses 4. Muito provavelmente vai ser um exercício desse tipo. 4 grandes leis físicas, viscosidade, ρ, V e D, velocidade e qualquer unidade de comprimento, pode ser um diâmetro, um comprimento característico. Escolhe 3 desses 4 no processo. Por que 3? Porque o sistema MLT ele envolve 3 grandezas físicas, né? Então, tipo, para você fazer uma mudança de base, você precisa de 3 linearmente independentes. Qualquer 3 desses daqui eles vão ser linearmente independentes. A ideia é exatamente essa. O processo não tem nada muito diferente, assim. É literalmente ver um exercício pronto, qualquer outro vai ser muito parecido com isso. Eu acho que o que pode pegar mais para vocês é a questão de viscosidade, quanto à sacada. Na P2, a coisa fica... A P1, eles podem... Nem sempre é assim, mas no geral a P1 é a mais fácil. É a prova mais fácil. E a única questão difícil pode ser a de viscosidade. Cinemática mais simples, é tudo quadrado. O processo é quadrado, aí é saber derivar certo, não cometer erros de derivação, nem substituir errado e errar uma conta besta, esse tipo de coisa. Ou mesmo a chavinha de corrente. E análise dimensional, mais simples ainda, é mais simples do que cinemática. O que pode pegar é a questão de viscosidade. Para as outras provas, isso muda bastante. Aí tem bastante coisa que pode ser citada quanto a isso. Bom, eu acho que é isso. Tipo, quanto à análise dimensional, acho que o que vai ser citado é realmente isso. Poderia resolver um exercício, mas acho que foge um pouco do escopo do Fuji, até por causa do tempo que tem. Eu achei preferível focar na parte de viscosidade.